Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui neste momento para juntos buscarmos a presença do Senhor em oração, na nossa conexão de oração. E a palavra do Senhor que nos convida nessa noite para esse encontro diz assim: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Salmo 9, versículo 11. A palavra de Deus também diz: envia tua luz e tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua habitação. Salmo 43, versículo 3. E a palavra de Deus no Salmo 65, versos 1 e 2, afirma: ó Deus, a ti se deve o louvor em Sião, e a ti se cumprirão os votos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todas as pessoas. Amém? Eu convido você, neste momento, a orar junto comigo. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que caminha em aliança com o teu povo, e nós te louvamos, Deus, pelo privilégio que temos de ter o Senhor, nosso Deus vivo e verdadeiro, que caminha com o teu povo, que é fiel, que é presente, e nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos pelo privilégio que temos de chamarmos o Senhor de Pai, de sabermos do teu cuidado e de experimentarmos, provarmos e vermos que o Senhor é bom. Receba, Deus, neste momento a nossa oração e fala o nosso coração por meio da tua palavra e do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, o Salmo 113 diz assim a palavra de Deus: louvado seja o Senhor. Sim, louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor, pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre príncipes, entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Amém? Esse é o nosso Deus, que é adorado, engrandecido em todo lugar e que faz com que pessoas como nós, pobres e necessitados, possamos realmente habitar no meio do seu povo e podermos desfrutar da sua bênção para todo sempre. Amém? Vamos louvar o Senhor neste momento, em espírito de oração, lembrando que Ele é o nosso Salvador maravilhoso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar.
isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Amém. Esse é o nosso Salvador maravilhoso, o Deus que não cansa de amar. Queridos e queridas, hoje nós iniciamos uma nova série de reflexões com o mesmo tema, mas agora em uma outra carta. Na semana passada nós terminamos a pequena carta de Paulo a Filemon, um bilhete que nós vimos que Paulo escreve mostrando como o Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem do Rei Jesus, impacta a nossa vida já neste mundo. E hoje a gente inicia então uma nova série de reflexões a partir de Judas, que também é, né, uma pequena carta, um pequeno texto, mas que carrega um grande tesouro, pois nos revela o Evangelho da graça de Deus e a certeza que nós somos chamados, amados e guardados pelo Senhor até o fim. Então, hoje, gente, a gente vai fazer uma introdução a essa carta, e na próxima semana a gente vai, então, né, esmiuçar um pouquinho em 6 partes essa carta pequena, 25 versículos, mas que traz um grande tesouro para a nossa vida. Vamos começar? A primeira coisa que a gente vai ver aí para a gente guardar no nosso coração é a autoria desta carta. E como o próprio título está ali para você acompanhar, a citação sugere, a carta foi escrita por Judas, irmão de Tiago e também de Jesus. A gente pode ver isso lá nos evangelhos. Há pouco debate a respeito da autenticidade da carta. Ele evita, e a gente percebe isso na saudação de Judas, de se chamar de irmão de Jesus. Ao usar o nome duplo de Jesus Cristo, ele enfatiza não o seu relacionamento físico, mas espiritual com Cristo. Supomos que Judas, irmão de Tiago, era um pregador itinerante, que escreveu a carta para advertir os cristãos sobre os ensinamentos insidiosos dos hereges. Então, a autoria, né, desta carta é de Judas, né, irmão de Tiago, que inclusive escreve também uma carta que leva o seu nome, que em breve nós também estaremos refletindo sobre ela, e também ele, Judas, é meio-irmão do Senhor. Mas quando ali na sua carta, se você observar logo no versículo inicial, ele não se identifica como irmão do Senhor, mas como servo, como escravo de Jesus Cristo, lembrando, né, que maior que o seu relacionamento biológico com Cristo era realmente, né, o seu relacionamento espiritual. Nos evangelhos, a gente viu isso em Marcos. A família de Cristo, né, não cria em Jesus Cristo. A gente vê, né, Jesus sofrendo oposição da sua própria família. Mas com o passar do ministério de Jesus e a própria ressurreição, levou alguns membros da família de Jesus a crerem que ele é
o Messias. E Judas é um desses membros, né, familiares de Cristo que vieram a professar o nome do nosso Salvador. A data, né, que foi escrita essa carta, né, tendo em vista que Judas aborda uma situação semelhante à de 2 Pedro, a gente percebe principalmente isso no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, e tem relação literária, né, com 2 Pedro. As duas cartas são geralmente datadas com bastante proximidade. Judas pode ser datado em meados dos anos 60 depois de Cristo. Então, alguns estudiosos, né, de Bíblia apontam que no ano 60, mais ou menos, né, essa carta foi escrita. Qual que é o tema dessa carta, dessa pequena carta, dessa epístola de Judas, o meio-irmão de Jesus? Né? O tema dessa carta é que a igreja, nós, discípulos de Jesus, seguidores do Messias, devemos lutar, devemos batalhar pela única fé verdadeira, que uma vez por todas foi entregue aos santos, como a gente vê lá no versículo 3. E o povo da fé deve perseverar até o fim, resistindo aos falsos mestres e seguindo a verdade. Cristo já realizou a salvação, portanto, os crentes devem agarrar-se a ele e rejeitar os falsos caminhos. É muito interessante que quando a gente olha a carta de Judas, a gente percebe como que Judas escreve exatamente, né, para exortar os irmãos e para alertar os irmãos dos perigos que os falsos mestres, os hereges, aqueles que estavam negando Jesus e a santidade diante do Senhor, estavam causando na vida das pessoas. Então, essa carta foi escrita para que a gente lembrasse que a gente deve lutar e defender a fé cristã, né, com as nossas palavras, com os nossos atos, com a nossa confiança de que uma vez por todas, né, a fé que foi entregue aos santos, aquilo que nós aprendemos de Cristo e também dos apóstolos de Jesus. É interessante, né, que aqui nesse período a gente já percebe algumas heresias, alguns problemas que a igreja precisa tratar, né, para evitar que estava ali causando sobre a igreja. A gente percebe, né, que os próprios credos, como a gente viu na escola dominical há um tempo atrás, alguns domingos atrás, foram escritos para realmente manter a igreja, né, para lembrar que a igreja, né, é a coluna e o baluarte da verdade. E por isso, irmãos, eu e você precisamos lutar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E que fé é essa? É a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou, a sua vida, morte e ressurreição e também entronização diante do Senhor, para assim a gente combater os falsos mestres, os falsos ensinos que estão sempre aí à espreita, tentando tirar os nossos olhos de Cristo Jesus. Eu coloquei para você uma imagem, eu tirei de um comentário, só para a gente observar como que há semelhanças, né, na carta de Judas, principalmente com o segundo capítulo da carta de Pedro. Por exemplo, né, no versículo 4 de Judas, a gente vê homens ímpios que negam o soberano Senhor. E Pedro, na sua carta, no versículo 1 do capítulo 2, vai falar a mesma coisa. E assim por diante. A gente vê semelhanças aqui, né, do nosso lado esquerdo, a gente tem os versículos de Judas e a correspondência dos versículos, né, em 2 Pedro, e lá no finalzinho também, né, no terceiro capítulo de 2 Pedro, mostrando algumas semelhanças entre Judas e também 2 Pedro. A gente percebe como essas duas cartas estão conectadas. E eu coloquei para você olhar e, né, depois, com o tempo, você pegar 2 Pedro e perceber como realmente há semelhanças entre a carta de Judas e também a carta escrita pelo apóstolo Pedro. Isso para a gente, né, mostrar como essas cartas elas têm algumas coisas parecidas, né, tratando de alguns problemas, lidando com algumas situações e ambas, né, nos levando a Cristo, confiando nele, né, e perseverando na fé que foi entregue aos santos. Qual que é o propósito, né, da carta de Judas? Segundo um comentarista, ele diz assim: o propósito de Judas parece ser polêmico. A maior parte de sua epístola, dos versículos 4 até o 19, ele ensina os crentes a se oporem aos apóstatas que se infiltraram na comunidade. Adverte-os sobre a influência perniciosa desses homens ímpios
e inculca-lhes algumas verdades fundamentais. Então, a maior parte, o coração da carta, né, de Judas é realmente tratar de como nós, discípulos de Jesus, cristãos, né, que seguimos a Cristo Jesus como Rei, como Senhor, devemos nos opor e combater aqueles que apresentam um ensino que vai contra a palavra de Deus. A gente pode lembrar, como a gente já viu no ano passado, a gente teve uma série expositiva em Gálatas nos primeiros meses do ano. No LP a gente também abordou a carta de Gálatas. A gente percebe que lá Paulo é duro com esses falsos mestres, com esses falsos irmãos que querem subverter, perverter, distorcer o evangelho de Cristo Jesus. E novamente aqui a gente vê a importância, queridos e queridas, da gente realmente abraçar a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, a fé em Jesus Cristo, e a gente vê também algumas verdades fundamentais, algumas doutrinas cristãs fundamentais para a nossa vida, escrita em Judas. Por exemplo, a gente percebe a eleição aí presente, lá no versículo 1. A gente também percebe a perseverança daqueles que lutam pela fé, nos versículos 3 e também 21. A gente percebe a doutrina do juízo final dos incrédulos em vários versículos e a segurança, a salvação e a vida eterna dos crentes. A gente percebe essas doutrinas cristãs que são fundamentais, que nós devemos conhecer, que nós devemos confessar, que nós devemos entender para realmente, né, que a glória de Deus, como termina a carta, né, que toda a glória seja dada a Deus e a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Judas também é uma curiosidade, né, para a gente guardar no coração. Judas é uma carta de trios, né, de tríades. A gente percebe em alguns momentos da carta que Judas faz, né, o uso desse tipo, né, de questão literária. Lá no versículo 1, Judas diz que nós somos chamados, amados e guardados. Né, 3 palavras. No versículo 2, ele pede, ele ora, né, que a misericórdia, a paz e o amor sejam aumentados entre os cristãos. E nos versículos 5, 6 e 7, a gente vê que ele usa 3 exemplos, né, para falar sobre a desobediência. Ele fala do povo do Egito, ele fala dos anjos caídos, e ele também fala de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas daquela região, né, que sofreram o juízo de Deus. Lá naquela passagem que a gente sabe, né, Abraão intercede por Ló, a sua família, né, Deus envia um anjo lá e resgata a família. A gente conhece essa história, né, que é um pequeno, né, demonstração do juízo de Deus sobre a impiedade. Um pouquinho mais para frente, ele também usa novamente 3 exemplos. Ele lembra de Caim, de Balaão e de Coré, dessas pessoas que eram ímpias, que eram rebeldes e que sofreram o juízo de Deus. E por fim, ele termina falando, né, antes de todas as eras, agora e para sempre, falando, né, dos 3 tempos aí, antes, o presente e também o futuro, mostrando que Deus é aquele que é soberano sobre todas as coisas. Então, aí na carta, são algumas coisas que a gente observa aí nesses trios. E quais são os assuntos principais, queridos irmãos, dessa carta? Primeiro, os cristãos precisam defender as doutrinas da fé. Quando a gente pensa em doutrina da fé, aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que os apóstolos deixaram, a gente lá em Atos vê que a igreja perseverava, se dedicava na doutrina dos apóstolos. Eles defendiam a fé cristã e o centro, né, da doutrina dos apóstolos era Cristo e a sua vida, morte e ressurreição. A gente vê por várias vezes, né, Paulo dizendo, olha, Cristo crucificado é o poder e a sabedoria de Deus, né, colocando os olhos de todas as pessoas. O texto de Atos também diz que de casa em casa eles anunciavam que Jesus Cristo era o Senhor. Então nós precisamos defender as doutrinas da fé cristã. Uma segunda coisa, os falsos mestres podem ser identificados por seu caráter imoral. Ali Judas descreve, né, a imoralidade, descreve a vida incorreta, né, a vida indigna que os falsos mestres viviam. Então ele fala que a gente pode identificar, o próprio Jesus nos ensina, né, pelos frutos vocês conhecerão, né? João Batista, Cristo e seus apóstolos sempre chamaram os homens, né,
ao arrependimento, que a gente realmente demonstrasse frutos dignos de arrependimento. Então, essa carta fala sobre como a nossa vida, vivida diante de Deus, diante da face de Deus, vivida em santidade com o Senhor, deve realmente expressar a quem nós pertencemos. Um terceiro assunto é que Deus julgará os falsos mestres, né? A ideia de juízo está aí presente em vários versículos nessa carta. Uma outra questão é que os santos, os crentes, os discípulos devem perseverar para serem salvos. Nós devemos nos manter firmes, né? Confiados em Cristo, confiados no seu amor, lembrando, como Judas fala, que a gente foi chamado, escolhido pelo Senhor, que a gente é amado por Cristo Jesus e a gente é guardado, né, até o fim. Então a gente deve realmente perseverar na fé. Um quinto assunto é que, da mesma forma que Deus concede misericórdia àqueles que são chamados, estes devem mostrar misericórdia aos outros. É um tema muito importante, é um tema que a gente sempre vê presente, porque demonstra o evangelho da graça de Deus que também nos alcançou, assim como nós vemos na bem-aventurança, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Assim como a gente viu também na carta, né, de Paulo a Filemon, né, Paulo fazendo um pedido que Filemon demonstrasse misericórdia. Aqui novamente há um apelo para que a gente realmente seja misericordioso, assim como Deus concedeu misericórdia a nós. E um sexto assunto é que Deus concede a graça que garante que os seus perseverarão. Né? Sem a graça de Deus que nos sustenta, que transforma as nossas vidas, nós não poderíamos, irmãos, perseverar até o fim. Nós vamos chegar até o último dia, nós vamos perseverar até o fim, não porque podemos por nós mesmos alguma coisa, mas como o próprio Paulo diz, segundo o poder do Senhor, a graça de Deus que opera poderosamente nas nossas vidas. É a graça de Deus que nos permite perseverar a cada dia até o fim, né? Mais do que segurar na mão de Deus, é Deus quem nos sustenta e nos segura na sua graça. Então, queridos, hoje a gente vai ficar só com a introdução, mas eu coloquei para você, né, o nosso itinerário, o nosso percurso que a gente deseja seguir. Né? Nós vamos tratar dessa carta em 6 encontros, né? 7 com hoje, que foi a introdução. A semana que vem a gente vai ver ali os versículos 1 e 2, né? A saudação, chamados, amados e guardados. No dia 24, o tema vai ser batalhar pela fé, e a gente vai ver como que essa carta realmente nos encoraja a lutar pela fé em Cristo. No dia 1º de dezembro, né, um lembrete do passado, né? Judas fazendo referência a algumas histórias para nos lembrar do juízo de Deus sobre aqueles que realmente vivem na desobediência. No dia 8, voltados para si mesmo, a gente vai ver como que Judas fala que esses líderes apacentam a si mesmo. A gente pode até lembrar da carta de Paulo também, quando eles falam, né, que o Deus daquelas pessoas era o ventre, ou seja, pessoas voltadas para si mesmo, né, sendo dirigidas não por Cristo, não pelo Evangelho, mas pelos seus próprios instintos. No dia 15/12, né, mais vocês, meus amados, e aqui a gente vê, né, tu, porém, como Paulo diz lá para Timóteo, e por 2 vezes entre esses versículos, Judas diz, mas vocês, meus amados. E por fim, no dia 22/12, o fim é a glória de Deus. E a gente vai perceber como que essa carta termina realmente em exultação e louvor ao Senhor. Amém? Queridos, faça comigo essa oração. Coloquemos a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Oremos. Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isto te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, neste momento vamos ter um tempo de oração, enquanto nós ouvimos essa canção,
que você possa realmente usar esse tempo para colocar a sua vida, o seu coração diante do Senhor. E lembre-se que o tema dessa carta é muito importante, porque nos lembra de Cristo, nos lembra da sua vida, da sua obra, e nós somos chamados, a confiar no Senhor e a glorificar o Senhor em todas as coisas. Por isso, abra o seu coração neste momento. Vamos também lembrar de orar pelos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão sofrendo, passando por momentos difíceis, que a gente possa realmente lutar também, como a carta também diz, orar no Espírito, experimentar o amor de Deus e a graça de Deus. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida, as nossas famílias, a nossa igreja, o nosso bairro, a nossa cidade, as pessoas que fazem parte da nossa vida, todas as pessoas. É isso que Deus diz na sua palavra, nós devemos orar por todas as pessoas, apresentar todas as pessoas diante do Senhor, sabendo que Deus é tão gracioso que quer cuidar totalmente da nossa vida. Oremos, queridos, neste momento, em nome de Jesus. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos.
Amém. Vamos orar, irmãos e irmãs? Senhor, toda glória seja a Ti, que é poderoso para nos guardar de cair e para nos levá-lo com grande alegria e sem defeito à Tua gloriosa presença. Que toda glória, Deus, seja a Ti, o único Deus, e ao nosso Salvador, Cristo Jesus. Glória, majestade, poder e autoridade pertencem a Ti desde os tempos mais antigos, agora e para todo sempre. Amém. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua glória, a Tua grandeza, o Teu poder, e é por isso que nós, Deus, abrimos o nosso coração diante de Ti, conhecendo que Tu és bendito, que Tu és majestoso, que Tu és poderoso, que Tu és o nosso Rei, e nós queremos olhar para Ti, esperar em Ti, confiar em Ti, sabendo, Deus, que jamais seremos confundidos, que não ficaremos decepcionados, que a nossa esperança, Senhor, esteja em Ti, que nós possamos realmente abraçar a verdadeira fé em Cristo, que os nossos olhos, Deus, estejam em Cristo, o centro da nossa vida, o centro da nossa casa, o centro do nosso casamento, o centro do nosso trabalho, do nosso dinheiro, do nosso tempo, de todas as coisas, seja Cristo Jesus. Porque, Deus, nós fomos criados para Ti. E nós queremos, então, Deus, confiar, esperar, descansar no Teu amor. Por isso, Deus, edifica o nosso coração, nos encoraja, nos ajuda quando a incredulidade, quando a falta de fé, quando as coisas difíceis se abaterem sobre as nossas vidas, que a gente possa orar com poder, orar com perseverança, sabendo, Deus, que o Senhor é aquele que ouve a nossa oração. Firma, Deus, as nossas vidas no Teu amor. Que a gente espere em Ti, que a gente confie em Ti, que a gente possa ver, Deus, a Tua boa mão agindo em nosso favor. Fica sobre nós, fica sobre cada irmão, cada irmã, que colocou, Deus, os seus motivos de oração diante do Senhor. Nós oramos gratos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, faça junto comigo essa oração que diz assim: Deus generoso, tudo que temos são os dons que Tu nos deste. Tudo que damos já pertence a Ti. Abençoa as dádivas e ofertas para a obra que fazemos em Teu nome, para que Teu nome seja santificado e Teu reino expandido, para Teu louvor e Tua glória somente. Por Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Façamos essa última oração. Deus compassivo, Teus ouvidos estão abertos ao clamor dos pobres e Tu vens em auxílio dos necessitados. Sintoniza nossos corações com os mais pequeninos, para que possamos ver nosso Senhor Jesus neles e para que a grande reversão do Teu reino venha. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, fique na paz do Senhor, que a gente possa realmente perseverar, confiar e descansar no Deus que nos chama, nos ama e nos guarda até o fim. Receba a bênção neste momento em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor de nosso eterno Deus, que a presença, o fruto, o consolo e os dons do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre todo o povo de Deus que vai perseverar até o fim, agora e sempre. Amém e amém. Amém. Irmãos e irmãs, fiquemos na paz do Senhor. Não se esqueça, sexta-feira nós temos LP, será na casa do Fábio. Todos são convidados a participar desse tempo de encorajamento, de comunhão. No domingo, às 10 horas, a transmissão da Escola Bíblica. Às 11 horas, o Semear Kids. E no domingo, 19 horas, o nosso culto ao Senhor
presencial, todos são convidados a vir adorar o nome do Senhor. Amém? Fique na paz, que o Senhor te abençoe. Estamos juntos, o Senhor está com você. Amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.